Olá pessoal, tudo beleza? Professor Jefferson aqui hoje na área e hoje nós ainda vamos falar sobre os egípcios, vamos aprofundar um pouco na cultura egípcia, nos aspectos que envolvem a cultura egípcia, tá? E eu vou também mostrar algumas coisas aqui bem interessantes para vocês e comentar sobre o legado dos egípcios até aquilo que nós vimos nestas aulas. Eu ainda vou falar um pouco mais sobre os egípcios nas próximas aulas, tá? Porque nós temos muitos elementos para analisar da cultura egípcia e, sobretudo, entender como a cultura egípcia ainda está presente nas estruturas da nossa civilização, tá? Então, pessoal, anotem lá, essa aqui é a nossa aula 3 deste segundo ciclo, né, deste segundo trimestre. Então, pessoal, só fazendo aquela breve recapitulação das aulas passadas para nós não nos perdermos aqui no nosso raciocínio, né? Eu falei para vocês da importância da agricultura, do Nilo, né? Inclusive o Heródoto, que era o historiador grego antigo, considerado um dos primeiros historiadores de profissão, ele falava que o Egito era a dádiva do Nilo, porque o Nilo, sendo o maior rio do planeta, ele permitiu a esta civilização o seu desenvolvimento. Portanto, sem o Nilo não seria possível o desenvolvimento da maior civilização que já esteve, que já se consolidou dentro da história da nossa humanidade, tá? Então eu sempre vou destacar esse elemento que demonstra, a partir de toda a construção histórica dos egípcios, uma grande civilização, né? E conforme nós formos analisando os aspectos que identificavam a cultura egípcia, eu acho que vocês também vão concordar comigo que eles de fato eram fascinantes, tá? Então, pessoal, falei também sobre a divisão do império, né? Só para vocês conseguirem situar e sempre ter a dimensão do quão vasto foi o Império Egípcio do ponto de vista de tempo histórico, né? Quanto tempo durou o Império Egípcio. Falei sobre a organização política, né? Uma teocracia, então Theos, Deus, Kratos, poder, né? A teocracia é um conceito grego que é atribuído aos egípcios. Por quê? Porque o faraó exercia uma função de líder político e religioso ao mesmo tempo. Ou seja, todas as prescrições, todas as regras, valores, tudo aquilo que norteava o comportamento dos egípcios tinha como fundamento a religião, tá? Eu falei da economia também, que ela era baseada na arrecadação de impostos, né, a chamada, e também pela corveia, né, que era um tipo de imposto que era revertido em trabalho. Então você prestava um serviço para o faraó ou para os seus superiores, no caso ali, dentro da estrutura social, né. Mostrei para vocês também toda a parte hierárquica da civilização egípcia, né, do período imperial do Egito, né? Então vejam lá, nós tínhamos os faraós, os nobres, soldados, os escribas, que são muito importantes, os comerciantes, artesãos, camponeses e os escravos ali na base da pirâmide. Portanto, os escravos eram quem fazia o trabalho mais extenso, eram quem construiu as pirâmides, né? Nós vamos falar um pouco mais sobre as pirâmides em uma aula em especial quando formos falar sobre as religiões. Então, guardem a ansiedade de vocês, porque essa parte das pirâmides merece uma atenção especial, tá? Aqui também, pessoal, falamos um pouco sobre a ciência dos egípcios, né? A importância da matemática, não vejo raiz quadrada, e uma das bases da nossa matemática ocidental vem de Pitágoras, né? O Teorema de Pitágoras. E o Pitágoras, ele desenvolveu isso observando a matemática dos egípcios, ou seja, o próprio Pitágoras, que também é o pai do termo filosofia, né? Philos, amizade, sofia, sabedoria, então amigo da sabedoria, foi cunhado pelo Pitágoras, já admitia que o Egito era uma civilização muito desenvolvida e que os demais líderes deveriam se espelhar principalmente na ciência dos egípcios, tá? Então, eles foram exímios em desenvolver uma engenharia voltada para a agricultura, sobretudo por estarem ali no Nilo, no delta do Nilo, nas ramificações do Nilo, tá? Então, pessoal, dito isso, nós vamos para uma parte mais específica da ciência egípcia, que marca muito o nosso legado histórico e social. Então, aqui nós começamos a entender um pouco como os egípcios ainda estão presentes
na nossa cultura. Então eles desenvolveram várias técnicas na medicina. Nós temos o Amenhotep, que foi considerado um deus, mas ele era um médico, e ele desenvolveu muitas técnicas dentro da medicina que foram replicadas posteriormente. Então, os egípcios já conseguiam fazer diagnósticos muito sofisticados para identificar doenças no estômago, no coração. Eles já cuidavam de fraturas com o gesso. Então, os egípcios, podemos dizer que eles desenvolveram o tratamento com o gesso, né? Eles também desenvolveram muitas técnicas de embalsamento, como nós vamos ver num pequeno vídeo que eu vou mostrar para vocês sobre o processo de mumificação, tá? E isso é o que mais lembramos da anatomia egípcia, mas não podemos esquecer que eles não foram só os desenvolvedores de técnicas de embalsamento, de mumificação. Eles também foram importantes para os fundamentos da medicina como nós conhecemos, os diagnósticos, as cirurgias, tá? A extração, a correção de órgãos, fraturas, etc. Tá? Então, pessoal, aqui eu vou abrir no YouTube rapidinho para vocês verem um pedacinho do vídeo que eu selecionei para vocês, tá? Que mostra um pouco essa relação. Eu vou comentando aqui com vocês, ok, pessoal? Então, prestem atenção. Por meio de técnicas de mumificação, foram realizadas por volta de 3200 a.C., durante o período conhecido como Antigo Império. Embora essas técnicas tenham variado ao longo da história do Egito Antigo, algumas etapas essenciais podem ser destacadas. Tudo começava na oficina do embalsamador, onde os familiares da pessoa a ser mumificada escolhiam o método a ser aplicado. Os procedimentos mais elaborados eram destinados aos faraós, aos seus familiares e aos altos funcionários do Estado, que podiam arcar com os custos do serviço. Os mais baratos eram destinados às camadas intermediárias da sociedade. No método mais caro, eram removidos o cérebro e os demais órgãos internos, exceto o coração e os rins. Nos mais baratos, realizados sobretudo a partir do Novo Império, não se extraíam os órgãos internos. Então, pessoal, notem que os processos de mumificação, eles também respondiam a uma demanda social, ou seja, cada classe estava relacionado com um tipo de procedimento por conta do valor que isso tinha, e também isso não era permitido a determinadas classes, porque existem aqui alguns elementos ritualísticos muito importantes relacionados principalmente à figura do faraó, como nós vamos ver aqui. Na etapa seguinte, o corpo era coberto com natrão, um mineral composto de carbonato de sódio, e ficava em um recipiente durante 70 dias. Dessa forma, ele era desidratado, o que impedia a proliferação. Isso aqui, pessoal, essa técnica veio simplesmente da observação dos egípcios, porque no deserto, no próprio deserto, o poder de desidratação de um corpo é grande. Então, eles observando que ao deixar um corpo na areia, essas substâncias elas ajudavam a ressecar o corpo, eles pegaram essas substâncias e incluíram daí num processo ritualístico muito mais sistematizado. Das bactérias responsáveis pela decomposição. Após a desidratação, era preciso recuperar o volume perdido pelo corpo. Para isso, ele era preenchido com linho, serradura, terra, natrão, resinas, ervas aromáticas e, ocasionalmente, até cebolas. O próximo passo consistia em cuidar da aparência da pessoa morta. Depois da aplicação de óleos e bálsamos aromatizantes, o corpo era enrolado em faixas de linho. Em alguns casos, realizavam-se tratamentos estéticos, como o aplique de cabelos naturais. Uma coisa interessante aqui é que os egípcios, em toda a sociedade, era muito comum raspar a cabeça e usar perucas. Por quê? Por conta dos piolhos. Então era uma medida de higiene. Então aqui no caso destas múmias, esse procedimento era feito com apliques. Então aqui mais uma coisa
que os egípcios também já desenvolveram, além das maquiagens que eram aplicadas, né? Maquiagens de olho, tudo isso os egípcios já tinham também conhecimento. Por exemplo, o processo se encerrava com a colocação de uma máscara funerária feita de ouro ou de camadas de fibra ou papiro molhadas. A matéria-prima utilizada na máscara dependia da origem social da pessoa mumificada. A máscara do faraó Tutancâmon, por exemplo, era feita de ouro. Todo esse processo fazia parte do ritual de embalsamento, que era acompanhado de preces e fórmulas sagradas recitadas por um sacerdote leitor. Então veja, pessoal, que aqui nós temos uma junção de elementos que são práticos, né, que envolvem a medicina, que envolvem a empiria, como é chamado assim dentro da área da medicina, a empiria, a experiência. Você vai observar, você vai analisar e você vai, de maneira curiosa, investigar fisicamente isso. Então, isso é a empiria, né? Então, os egípcios, eles misturavam essa dimensão que era empírica da experiência com a questão ritualística e religiosa. Então, eles juntavam esses dois elementos, a prática da medicina junto com o aspecto religioso. Então, isso era muito interessante e muito inovador também nesse momento, tá? Então, aqui, pessoal, dito isso, passando dessa parte da anatomia, para nós concluirmos essa aula, eu quero falar um pouco para vocês ainda da escrita egípcia, que ela é muito conhecida, né? Os hieróglifos, né? Que são as técnicas de escrita dos egípcios. Então, uma coisa que nós devemos destacar, e muito o senso comum, ele sabe dessas técnicas, nós vemos em filmes, nós vemos em quadrinhos, em referências culturais, tá? Mas pouco se sabe é que no Egito existiam 3 formas de usar a linguagem, tá? A primeira é aquela que nós conhecemos, né? Que é a escrita hieroglífica, que utiliza símbolos de animais ou até mesmo de referências da natureza, como a água e o fogo, né? Daí nós temos a escrita hierática, que é uma versão um pouco mais simplificada da escrita hieroglífica, né? Por quê? Porque, como nós vimos, a sociedade egípcia ela é estamental. O que isso significa? Divisões de classe. Então, muitas vezes, os escritos hieróglifos, né, eles eram utilizados apenas pela alta sociedade, ok? E, por fim, a escrita demótica, que era uma escrita um pouco mais popularizada. Então, aqui ó, nós temos alguns destes exemplos, né? Então, a escrita hieroglífica, ela tem um pouco mais de detalhamento, né? Ela representa muito mais, ela é muito mais próxima daquilo que nós chamamos de ideograma, né? Então, uma ideia, uma imagem, um signo, um símbolo que traz uma série de sentidos, né? Daí nós temos aqui um exemplo da escrita erática, então vejam que é um pouco da mistura daquilo que viria a ser a demótica, né, que é um pouco mais cursiva, junto com aquilo que é mais oficial, mais formal. Isso que acontece no Egito, de diferentes escritas para diferentes aspectos sociais, setores da sociedade, foi também imitado em outros momentos da história. Por exemplo, na Idade Média, o latim era a língua oficial da igreja, tá? Então, a Bíblia ela era escrita no latim, e as pessoas não tinham contato à Bíblia, com exceção das autoridades clericais, porque não sabiam latim. Então, aqui é a mesma coisa, a escrita hieroglífica ela era mais oficial, mais relacionada à autoridade da nobreza, no caso daqueles que eram próximos do faraó, tá? E a demótica, aquela que era expedida como documentos, decretos, etc., né? Por exemplo, os médicos, eles comunicavam dessa forma, eles passavam prescrições, faziam diagnósticos com a escrita demótica, ok, pessoal? Então, para terminarmos, pessoal, eu vou sugerir para vocês uma coisa muito legal. Aqui também eu já deixei aberto, né? Antes, vocês vão procurar lá no Google conversor de hieroglifo, aqui no caso, conversor hieroglifos, né? É assim junto, né, o nome do site, conversor hieroglifos. Aqui você abre, tá? E é muito interessante, porque você vai escrever qualquer coisa e isso vai transpor para os hieróglifos, né? Então é muito interessante. Vou escrever aqui meu nome para vocês terem uma noção, ó.
É bem rápido, é instantâneo e já aparece aqui, ó, tá? Você pode escrever qualquer coisa aqui, tá? Então vamos escrever lá, Egito. Tá, então é assim dentro do modelo hieróglifo que ficaria escrito, né, registrado. Ok, pessoal? Então ficamos por aqui nessa aula. Na próxima aula eu já vou começar a falar um pouco mais sobre a religião e também um pouco mais sobre os aspectos da engenharia, né, das pirâmides. Ok, pessoal? Então, até mais e não deixem de fazer as atividades que eu mando para vocês lá na plataforma. Tá, pessoal? Um abraço, se cuidem. Até mais.